O que é o estilo para Bakhtin? É sobre isso que eu falo neste vídeo. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do que seria o estilo para o Bakhtin e como a perspectiva bakhtiniana e do círculo se diferencia de outras perspectivas linguísticas e literárias quando nós pensamos em estilo. Não sei se você prestou atenção, mas agora há pouco eu falei perspectiva bakhtiniana e do círculo. Preste atenção nessa expressão, porque lá ao final do vídeo ela vai fazer toda a diferença para você entender como a perspectiva bakhtiniana e do círculo faz toda a diferença quando nós pensamos em estilo. Vamos então olhar hoje para três características quando nós pensamos no estilo para Bakhtin. A primeira dessas características é que sim, para o Bakhtin, o estilo mostra a individualidade do falante ou do escrevente. Especialmente quando nós lemos o texto Gênero do Discurso, nós vemos que o Bakhtin utiliza muito a expressão, as palavras falante e escrevente que eu estou reproduzindo aqui. Então, sim, o falante, o escrevente, eles têm escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais ao executar uma oração, ao realizar um enunciado, ao falar, ao escrever. Então, todos nós, quando nós falamos, quando nós escrevemos, quando nós produzimos um enunciado, nós realizamos determinadas escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais. Vamos a exemplos? Um exemplo de escolha lexical. Eu posso falar rapaz ou moço. Então, eu faço uma opção pela palavra rapaz ou pela palavra moço. No português, a ordem fraseológica mais comum, que nós chamamos de ordem direta, seria sujeito, verbo, complemento. Por exemplo, o menino comprou um livro. Menino, sujeito, verbo, comprou um livro, complemento. Mas nós também podemos ter uma ordem inversa, como por exemplo, um livro, o menino comprou. Neste caso, estou topicalizando o livro, estou colocando em destaque o livro, chamando a atenção para aquele item, destacando que sim, um livro o menino comprou. É um recurso linguístico que nós temos quando nós falamos, quando nós escrevemos. Então, nas nossas escolhas também podem ser fraseológicas, da estrutura sintática, da estrutura fraseológica que nós optamos ao realizar um determinado enunciado. E também nós temos as escolhas gramaticais. Entre elas, vou destacar uma aqui, que é a questão do uso dos verbos. Eu posso usar uma locução verbal como vou sair ou utilizar o verbo simplesmente sem conjugação, um único verbo, sairei. Claro que vou sair pode soar muito mais informal do que sairei, que soa muito mais formal hoje no uso que nós fazemos da língua portuguesa no Brasil atual. Veja, optar por moço, rapaz, pela ordem direta ou indireta, pela locução verbal ou por apenas um verbo, vai moldando, vai mostrando o nosso estilo. Então, sim, o estilo está relacionado com a individualidade do falante e do escrevente. Isso, se não todas, pelo menos grande parte das perspectivas de estudos linguísticos e literários que falam sobre o estilo reconhecem. O estilo está ligado à individualidade. Sim, o estilo é uma marca da minha individualidade. E o Bakhtin reconhece isso. E ele pontua três aspectos: as escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais. Mas agora nós vamos para mais dois aspectos que muitas vezes são desconsiderados em outros estudos estilísticos, porque eles não consideram essas duas questões que o Bakhtin pontua. Vamos lá para a primeira delas, que é a questão de que o falante ou escrevente ajusta o seu estilo ao gênero discursivo. Então, o que eu faço? Eu tenho meus recursos linguísticos, por exemplo, o meu vocabulário, as palavras que eu conheço, e aí eu ajusto as minhas escolhas para determinados gêneros discursivos. Claro, da minha individualidade tem que fazer parte do meu conhecimento determinadas palavras, porque eu só escolho entre as palavras que eu conheço. Então vamos supor que eu conheça a palavra precípuo, a palavra precípua, que é principal. E eu posso, portanto, fazer uma frase, uma oração como: a questão precípua foi a falta de planejamento.
Por outro lado, se eu não conheço essa palavra nunca vai estar no meu estilo, nunca vai ser uma marca estilística minha, porque eu não tenho entre o meu leque de opções essa palavra. Mas falar a questão precípua é algo um tanto quanto formal. Não ficará adequado, não soará provavelmente muito adequado eu falar isso lá tomando um café com os amigos, jogando futebol com os meus amigos. Lá provavelmente eu não vou fazer essa opção lexical, eu não vou trazer essa opção lexical. Ou seja, nós ajustamos o nosso estilo aos gêneros discursivos. Então, não existe o estilo do Lucas, existe o estilo do Lucas modulado em um determinado gênero discursivo. Existe o meu estilo para fazer um vídeo no YouTube, através de um gênero da oralidade. Existe o meu estilo também em um gênero da oralidade para dar aula. Existe o meu estilo para fazer uma palestra. Ainda que próximos, são diferentes. Porque, por exemplo, muito provavelmente na sala de aula eu tenho mais liberdade, inclusive porque alguns tópicos, algumas escolhas lexicais que eu posso fazer mais livremente na sala de aula seriam, se não banidas, proibidas, pelo menos trouxessem algum problema para mim aqui se eu veicular em um vídeo no YouTube. Por exemplo, a plataforma pode achar que aquela palavra não é adequada e não deixar o vídeo ser publicado. Então veja, eu tenho que ajustar o meu estilo ao gênero discursivo. Bom, então nós temos, portanto, já duas características. Sim, o estilo marca a individualidade do falante ou escrevente, mas essa individualidade do falante ou escrevente, ela é ajustada ao gênero discursivo. Isso, em geral, é desconsiderado por muitas das outras perspectivas dos estudos linguísticos e literários que falam sobre estilo. Vamos para a terceira. O estilo é individual, mas reflete as relações dialógicas. E aqui é uma grande diferença. Uma diferença muito importante e que pouca gente conhece. Sim, o meu estilo é individual, mas ele reflete as relações dialógicas, ou seja, ele reflete os textos que eu li, ele reflete as falas que eu ouvi, ele reflete as vozes com as quais eu entrei em interação discursiva por meio dos enunciados. Como assim? Vamos pensar em um exemplo? A palavra cancelado ou cancelada. Hoje, muita gente fala, João foi cancelado, Maria foi cancelada. Eu mesmo posso utilizar essa palavra e ela participará então do meu estilo individual, porque na medida em que eu faço a opção de utilizar aquela palavra, ela começa a integrar o meu estilo individual. Então eu posso, por exemplo, falar Maria foi cancelada. Ok. Porém, essa palavra não foi criada por mim. Esse uso não foi criado por mim. Eu trouxe de relações dialógicas. Eu trouxe de outros enunciados, de outros textos, de outras falas com as quais eu tive contato. Talvez você diga assim: bom, então não é um estilo porque você está apenas reproduzindo. Você não está apenas reproduzindo, porque você tem a opção, inclusive, de não utilizar essa palavra. Pode ser que eu considere a palavra cancelado, cancelada, inadequada. Então eu não trago ela para o meu enunciado, eu não trago ela para a minha fala, eu não trago ela para o meu texto. Portanto, ela não vai participar do meu estilo. Essa é uma questão muito sutil, porque é difícil nós conseguirmos rememorarmos de onde vêm as nossas palavras, as nossas escolhas que nós trazemos dos outros e que por vezes depois nós esquecemos de quem são esses outros dos quais nós trouxemos essas palavras, essas expressões que agora integram o nosso estilo. Eu falei no início do vídeo para você prestar bastante atenção na expressão perspectiva bakhtiniana e do círculo. Por quê? Em muitos dos meus textos e até aqui nos vídeos eu falo por vezes perspectiva bakhtiniana, universo bakhtiniano, e inclusive nos meus textos por vezes eu pontuo. Quando eu estou falando em perspectiva bakhtiniana, quando eu estou falando em universo bakhtiniano, leia-se de Bakhtin e do círculo, ou seja, não apenas do Bakhtin, mas também dos outros integrantes do círculo, principalmente aqueles que mais nos importam para as questões linguísticas e literárias, que são o Voloshinov e o Medvedev. Porém, recentemente, lendo um texto, eu encontrei a expressão perspectiva, perspectiva bakhtiana do círculo. Vamos lá para o texto para eu mostrar exatamente como está lá no texto. Horizonte bakhtiniano e do círculo. Então, recentemente, lendo um texto da Marília Amorim, eu vi essa expressão, horizonte bakhtiniano e do círculo. E eu pensei,
Que interessante! Veja, a meu ver, a Marília está querendo pontuar que é o horizonte bakhtiniano, ou seja, se refere a Bakhtin, mas também do círculo, mas também dos outros integrantes. E aí eu pensei, agora eu posso talvez mudar daqui para frente a minha execução de oralidade em determinados gêneros discursivos, marcando sim o meu estilo individual, e começar a falar perspectiva bakhtiniana e do círculo, escrever nos meus artigos, por exemplo, perspectiva bakhtiniana e do círculo, marcando que não é apenas do Bakhtin, mas também do círculo. E daí eu talvez não precise mais fazer aquela explicação, falando que quando eu falo de perspectiva bakhtiniana, de universo bakhtiniano, eu estou me referindo não apenas ao Bakhtin. Então, veja, eu trouxe esse exemplo porque é algo muito sutil. Se eu publicar daqui a algum tempo um livro, um texto, um artigo, em que eu traga perspectiva bakhtiniana do círculo, universo bakhtiniano do círculo, como vai se saber que eu trouxe isso lá do texto da Marília Amorim? Mas aqui eu estou pontuando para você essas escolhas que muitas vezes nos parecem esquecidas, que nós não nos recordamos, mas aqui eu estou marcando para você. Veja que interessante. Então eu li no texto da Marília Amorim, eu achei interessante, e agora isso talvez venha a ser uma escolha minha, que vai integrar agora o meu estilo. Sim, o meu estilo, mas eu não estou copiando da Marília. Na medida em que eu opto por reproduzir, por ajustar ao meu estilo, aos gêneros discursivos que eu mobilizo, isso vai fazer parte do meu estilo. Porque eu posso, por exemplo, discordar e não fazer uso. Esse texto da Marília Amorim está aqui neste livro. Betty Bright, autora, personagem e diálogos, que eu trago aqui para você a referência, caso você queira salvar aí. Tudo bem? Bom, então, para nós finalizarmos essa questão dos 3 aspectos do estilo para Bakhtin, vamos lá. Primeiro, o estilo, sim, reflete a individualidade do falante ou do escrevente por meio das suas escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais. Se você não se recorda, volte lá ao vídeo e veja os exemplos. Segundo, o estilo individual ele é ajustado ao gênero discursivo que eu executo, por meio do qual eu falo, por meio do qual eu escrevo, por meio do qual eu produzo o meu enunciado. E 3, embora sejam escolhas lexicais, fraseológicas e gramaticais que marcam o meu estilo sempre reflete as relações dialógicas que eu tive com outros enunciados de outros sujeitos. Porque é a partir do enunciado dos outros sujeitos que eu me inspiro, seja em algum momento para copiar, seja para depois modular, para adaptar aquilo que o outro trouxe no seu enunciado, na sua fala, no seu texto, agora para o meu texto, para a minha fala, para o meu estilo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é o estilo para Bakhtin. Um grande abraço e até o próximo vídeo.